Oi amigos, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre os nossos gastos na nossa última viagem para Roma. Eu tomei nota de tudo que eu fui lembrando, assisti outros vídeos também desse mesmo estilo para colocar alguns tópicos aqui que eu sei que podem ajudar pessoas que estão planejando viajar ou que sonham ir também para saber mais ou menos como que funciona. Primeiro eu quero dizer que Roma já entrou no meu top 3 viagens preferidas, porque eu gostei demais, o estilo da cidade, tudo que se faz lá, faz muito meu estilo de viagem. Então indico muito que você coloque também no seu roteiro, na sua lista de sonhos. Bom, começando aqui, primeiro eu quero falar dos gastos de hotel e passagens. E começando pelo hotel, gente, a gente ficou num hotel que ficava perto do Castelo Sant'Angelo ou próximo ao Vaticano também. É uma área mais central, mas não tão central, por exemplo, pertinho da Fontana de Trevi ou pertinho da Praça Espanha, que são áreas bem mais caras, mas a gente conseguia fazer tudo andando. Com 20 minutos de caminhada, a gente estava ali naquele centro que tem essas coisas que eu acabei de citar. O hotel que a gente ficou era um hotel simples, não tinha nenhuma mordomia, tanto que até o café da manhã ele parecia café da manhã assim de avião, sabe, de voo. Não era nem servido na hora, nem nada disso. Era bem roots assim, mas ele era bem bonitinho, bem limpo. Indico a estadia lá. E a gente pagou 500 euros por 4 noites. Ficou mais ou menos um gasto aí de 120 euros, mais ou menos, por noite nesse hotel que a gente ficou. E lembrando que Roma tem uma taxa de turismo, assim como outros lugares que a gente também já visitou. A maioria dos lugares hoje tem essa taxa de turismo. E essa taxa que você vai ter que separar também para pagar para o pessoal do hotel, no caso, o dono do hotel, ou enfim, é de 3,50 euros por dia. Então, no caso, a gente pagou 7 euros por dia, porque somos dois. E no final, a gente teve um gasto de 28 euros só para essa taxa. Se você vai ficar em Roma, você precisa pagar essa taxa de turismo, é obrigatório. As passagens, a gente gastou, gente, exatamente 109 euros saindo aqui de Madrid. A gente mora aqui, então eu não sei como que como que tá a questão das passagens saindo do Brasil. Mas eu garanto que você se programando com antecedência, você consegue pegar passagens entre 1.300 e 1.800 reais por pessoa e de volta, tá? Num preço promocional. Tanto que tem pessoas conhecidas que já fizeram viagens saindo do Brasil e pagaram mais ou menos esse valor. Daqui, saindo do nosso endereço, ficou 109 euros os dois, tá? E de volta. Nesse tópico das passagens, eu queria deixar um adendo que a gente pegou pela primeira vez um voo com uma companhia aérea chamada Wizz, é uma rosinha, assim. E, gente, a gente passou uns problemas com ela, foi a primeira vez também, pode ser que da próxima não aconteça, mas assim, com certeza da próxima eu vou pensar 2, 3 vezes antes de comprar um voo com eles. Eles são uma companhia aérea relativamente nova, lembrando que essas viagens a gente sempre preza por pagar low cost, a gente não faz questão de viajar na Europa ou às vezes até em viagens mais longas, a gente não faz questão de pagar super caro por passagens, tá? Então por isso, inclusive, que foi um voo super barato. Vocês viram aí que não ficou nem 55 euros por pessoa e de volta. Mas na ida a gente passou por atraso e na volta eles adiantaram nosso voo em 9 horas, então a gente acabou perdendo o nosso último dia em Roma, que foi muito chato, com certeza. Mas no roteiro, inclusive, eu já tinha deixado só uma coisinha de nada pro último dia, porque você tem que estar sempre preparado para esse tipo de coisa, tanto atrasos para ir quanto adiantamentos, né? E foi bom que eu não deixei nada de importante para esse último dia, porque senão eu tinha ficado muito indignada. Agora, sobre o transporte, o que a gente fez? Para sair daqui de Madrid, da nossa casa para o aeroporto, a gente pegou um ônibus que é um expresso, que passa em apenas 3 paradas aqui, uma é perto da nossa casa, então a gente decidiu pegar esse ônibus. Pagamos 5 euros cada pessoa para ir até o aeroporto Barajas, aqui de Madrid.
Tem também a opção de você ir de Uber, mas nisso a gente gastaria o dobro de dinheiro. E a gente estava cada um com uma mochila, então a gente não viu necessidade de pegar Uber. A gente vê necessidade de pegar Uber só quando a gente está com malas maiores, e isso impede um pouco a locomoção. Fica muito mais confortável você ir de Uber, mas nesse caso a gente pegou o ônibus mesmo. E fique atento porque geralmente cidades grandes têm transportes do aeroporto direto para... Aliás, tem transportes das cidades direto para o aeroporto, né? Pelo menos cidades próximas assim do aeroporto, geralmente tem um expresso, então pesquisa direitinho para facilitar suas viagens e você gastar menos também. O metrô de Roma, alguns comentários à parte sobre o metrô de Roma. As estações, a maioria delas são sujas, estranhas, parece um submundo. Mas algumas a gente pegou, estavam tranquilas, assim, até limpinhas, em comparação com as primeiras, que a gente até assustou um pouco. Acho que porque o metrô de Madrid a gente tá acostumado com uma limpeza bem forte, é um metrô super tranquilo, agradável de se usar. E lá a gente estranhou um pouco. Mas, em sua maioria, super tranquilo de usar. Se você já tem costume de usar metrô na União Europeia, você vai tirar de letra. E se você não tem esse costume, por exemplo, a sua primeira viagem fora do Brasil, você precisa aprender a se locomover pelos mapas que o próprio metrô tem, tá, gente? Esse metrô de linhas e tudo mais, não tem perrengue, é super tranquilo. R$1,50 o bilhete do metrô, em euros, claro. E nós compramos o bilhete e uma coisa muito legal sobre o metrô de Roma é que ele passa contactless. Então, se você tem no seu relógio ou o cartão em mãos que aceita, né, em euros, você não precisa parar para poder comprar bilhete do metrô, você simplesmente coloca no contactless e passa. E tanto para ir do aeroporto de Roma para a cidade, que é um pouquinho longe, a gente para em Fiumicino, que é uma cidade um pouco longe de Roma. O aeroporto fica realmente um pouco distante, uns 40 minutos realmente da cidade histórica. A gente pegou um ônibus também, um ônibus chamado Shuffle, que pagamos 8 euros por pessoa para poder ir até o centro ali, onde fica o Coliseu, onde fica as coisas e onde a gente estava hospedado também. Então, pegamos ônibus. Tem a opção também de você pegar um trem, que leva mais ou menos uns 32, 35 minutos, mas a gente parou para ver e comprando lá na hora ia ficar 17 euros por pessoa, a gente achou um pouco caro, pelo menos para o tipo de viagem que a gente estava levando, e decidimos ver outras opções. Você sempre tem a opção também dos carros de aplicativo, se for o seu caso, mas sabendo que eles sempre saem pelo menos o dobro do valor. Agora eu vou para gastos um pouco mais relativos, né? Depende muito se você vai querer ou não fazer uso disso. Eu até coloquei no roteiro, por exemplo, um dia pra gente alugar uma Vespa. É clássico, né? Uma pessoa pegar uma Vespa em Roma e dar uma volta. Tanto que tem várias Vespas. Quem não sabe, a Vespa é uma motinha. Vou colocar uma foto aqui. Uma motinha bem estilosa, assim, meio vintage, né? E eu pesquisei antes de ir. O aluguel da moto dessa Vespa, ela fica entre 60 e 80 euros ao dia. Acabou que eu tinha colocado no nosso penúltimo dia de viagem esse planejamento da Vespa, e a gente viu que não ia ser muito legal para essa viagem. A gente decidiu que preferiria economizar esse dinheiro, gastar em comidas e restaurantes um pouco melhores e comprar lembranças e outras experiências do que gastar necessariamente na Vespa. Também porque a gente teve a impressão do trânsito de Roma ser muito, muito louco. E a gente queria evitar ao máximo qualquer tipo de dor de cabeça, por exemplo, qualquer acidente. A gente viu em várias situações pessoas tanto de moto quanto de carro passando por probleminhas durante nossas andadas por Roma. E como a gente não ia para mais distante, faria sentido se a gente fosse para um passeio mais distante. Então a gente acabou não pegando a Vespa, mas fica a dica se você quiser alugar. Entre 60 e 80 euros o gasto, lembrando que a gente está no final do ano de 2022. Os museus, gente, a gente comprou apenas o Coliseu, e o Coliseu envolve Fórum Romano e o Palatine Hill, que é onde fica o Parque Arqueológico do Coliseu. Então a gente conseguia entrar nessas 3 atrações com o preço que a gente pagou pelo Coliseu, 23 euros. Você consegue entrar
no Coliseu, no Palatino e no Fórum. E você também tem direito a um mapa de Roma, que pode ser um souvenir, talvez, mas eu não vi necessidade, até porque eu tava com espaço contado na minha mochila, então eu não peguei esse tal desse mapa. Eu usei no meu celular mesmo. E os museus em geral, por exemplo, eu gostaria de voltar em Roma e ir no Museu Leonardo da Vinci, no Museu do Villa Borghese, que é um parque que tem lá, que tem algumas esculturas muito lindas, históricas, mas a gente não foi. A gente realmente passou esses 4 dias andando igual loucos e fomos conhecer as atrações principais mesmo. Isso vai ficar para um retorno, uma viagem mais calma, com um perfil mais cultural. Não que não tenha sido cultural, mas a gente viu um monte de coisa. Então, assim, com um perfil mais museu, vai. Enfim, mas as entradas dos museus lá, elas variam entre 12 e 25 euros. Esse do Villa Borghese mesmo, que eu até cheguei aí pra ver e conferir e ver se eu conseguia, tava 25 euros. E aí a gente falou, não, 50 euros é um gastinho maior pra poder ver uma escultura X, que enfim, uma arte X lá, e não rolou. Quem sabe numa próxima. Mas fica aí a janela de preços para você analisar também os seus passeios em museus em Roma. Agora eu vou dar algumas dicas sobre quando ir, o que fazer, as dicas gerais assim que eu percebi tendo passado esses 4, quase 5 dias em Roma. Era para ser 5 dias, mas enfim, fomos tirados de lá à força pela Wizz, a companhia aérea. Primeiro, a gente foi numa meia estação, fomos em outubro, foi ótimo, o clima tava muito bom. Achei que está, inclusive, um pouco mais frio, mas estava bem quente ainda. Acabou que eu não precisei levar nenhum casaco, porque eu olhei com antecedência o tempo, então... Europa, em geral, pra viajar, é bom que você vá nas meias estações, que são primavera e outono. Aqui a gente tá no outono, então a gente não passou nem um dia com frio. De manhã a gente saía, tava ali pelos 14, 15 graus, uma brisa tranquila, dá pra usar uma manga longa. E durante o dia ele ia ali pra 23, 24 graus com sol, então quando você tava no sol era até bem quente, assim. E fora isso, tranquilíssimo, dá pra passear sem passar perrengue, nem passar muito frio, nem passar muito calor. Outra dica interessante é que, assim como aqui em Madrid, a água de Roma, ela é potável nas fontes. Não nas fontes bonitas, tipo, não vai chegar na Fontana de Trevi e colocar sua garrafinha, né, gente? As fontes que tem nas ruas. Existem fontes que geralmente o pessoal enche a sua garrafinha ou enche a vasilhinha para o cachorro tomar. É uma água potável que você pode beber tranquilamente, então já economiza um pouco de dinheiro. A garrafinha de água tava ali no mercado mais ou menos 70 cêntimos, né, de euros, entre 70 cêntimos e 1 euro. E nos lugares, padarias e restaurantes, a água fica entre 1,50 e 2 euros. Então você consegue economizar um bom dinheirinho aí se você ficar tomando a água das fontes, tá? Se você não quiser se arriscar, você precisa separar esse dinheirinho para sua água diária. Outra dica bem bacana que eu tenho para dar para você, que sonha em Roma ou está se planejando, é você prezar pelo seu conforto, tanto na roupa quanto no seu calçado. Roma é um lugar que você vai andar muito, a não ser que você vá gastar horrores com táxi. Mesmo que você queira pegar metrô, nem todos os lugares têm estações de metrô muito perto. Lá pro 3º dia a gente já tava um pouco cansado de andar 20 km por dia. A gente foi dar uma olhada como a gente fazia para chegar na Fontana de Trevi pela manhã. E tem sim metrô, mas ele para, por exemplo, a 12 minutos da Fontana de Trevi, o mais próximo. De lá você teria ou pegar um ônibus ou você ir andando, então você vai andar bastante. Então preze pelo seu conforto. Eu consegui juntar lookzinhos bonitos, mas também com muito conforto. Então eu levei um tênis bem confortável, bem macio, meias boas, leve band-aid, leve remedinho para dor muscular, caso você sofra com isso, ou enfim, coisas relacionadas. Porque no final do dia você relaxa, toma alguma coisinha para dor, ou faz uma massagem no pé, enfim. Porque no nosso estilo de viagem a gente estava saindo cedo do hotel, cedo assim, né? Porque depende dos horários, cedo
era tipo 9 da manhã. E a gente voltava depois do jantar. A gente não tava fazendo essa volta toda hora porque ia ser perda de tempo. E a gente queria aproveitar ao máximo. Então a gente passava o dia na rua. Então se você não tiver com uma roupa e um tênis confortável, você vai sofrer à toa. Outra coisa a respeito de Roma. Roma é uma cidade muito, muito, muito cheia. Então tenha atenção aos seus pertences. Fique sempre com as suas coisinhas, preste atenção nos movimentos, grandes multidões. Fique atento a pessoas que talvez queiram bater carteira, porque essas cidades, assim como Paris, assim como Madrid também, não são famosas por assaltos ou abordagens, mas sim por furtos. Então fique atento, não fique com o celular no bolso ou coisa assim, coloque seu celular no sutiã, ou se você é homem, põe a mochila pra frente. A gente tava andando de mochila o tempo inteiro e a gente sempre colocava, quando eu me encontrava num lugar de mais gente, eu colocava a mochila pra frente. No metrô a mesma coisa, enfim. Tem uma região de Roma ali que se chama Termini, que é perto da estação Termini, que ela é mais assustadorinha, assim, que se concentram mais moradores de rua, se concentram mais pessoas um pouquinho mais mal encaradas. Então, se você for andar por ali, eu vi pessoas chegando, por exemplo, à noite, de mala, arrastando mala. Tenta não chegar sozinho ou fique muito, muito atento, porque no fim é isso, né? Toda cidade tem uma região um pouquinho mais assim perigosa, então preste bastante atenção e evite certas regiões muito tarde da noite, principalmente se você estiver sozinho. Outras dicas práticas é sobre carregar celular e sobre banheiro. Nem todo comércio em Roma tem banheiro. Então nessa que a gente ficava de sair cedo e voltar tarde, a gente tinha que ficar às vezes procurando lugares para usar banheiro. Então tenha em mente que às vezes você vai ter que parar num lugarzinho para comer, já aproveita, já usa o banheiro. As gelaterias, por exemplo, a maioria, 90%, não tem banheiro, então você vai ter que ir num restaurante mesmo, até porque ia virar uma bagunça, né? Todo mundo ia parar só pra usar banheiro. Então, assim, super compreensível. E tem alguns lugares também que tem carregador. Então, se você não tem um power bank, que era o nosso caso, eu produzi todo o conteúdo lá, dependendo dos carregadores dos lugares. Então, eu já mapeei alguns comércios que tinham por ali, pelo canto histórico que a gente sempre ficava. E já sabia que eu podia dar uma paradinha ali, tomar um café ou pedir uma água, passar 20 minutos e dar uma carga no celular. Super tranquilo, tá? No geral, gente, eu vou finalizar esse vídeo só agora dando umas dicas de como você pode montar seu roteiro. Se vocês quiserem que eu compartilhe como eu montei o roteiro de Roma e como foi nosso roteiro de Roma, eu posso colocar aqui, talvez um vídeo, eu coloco no meu Instagram. Se você não segue ainda meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Basicamente é pesquisa. Pesquisa bastante, tire tempo para sua viagem. Se você não tem ideia de como vai fazer as coisas, ou se é a sua primeira vez, ou enfim, muitas vezes é a sua primeira vez naquela cidade mesmo que você mora na Europa. Então pesquise bastante, questão de horários, questões de se tal lugar tá aberto, ou se tá recebendo realmente as pessoas. Lá eles não trabalham tanto com reserva de restaurante como aqui na Espanha, por exemplo. Então isso eu descobri pesquisando, perguntando para pessoas que foram. Se você tem conhecidos que foram e você tiver como tirar essas dúvidas, tire as dúvidas para você ir o mais claro possível, porque querendo ou não é um desafio você viajar para um lugar novo. E por mais que a gente passe uns perrengues e dê risada, a gente quer que tudo corra o mais tranquilo possível, certo? Então, o meu roteiro eu fiz com base em pesquisa, eu abri o mapa, eu vi o que estava perto do meu hotel, o que estava longe, o que faria sentido visitar num dia, o que seria no outro, os restaurantes que eu gostaria de ir, que para mim eram imperdíveis. Perguntei para conhecidos, deixei com que me dessem opções e dicas, né? Esteja aberto para isso também, que com certeza você vai ter uma viagem inesquecível, maravilhosa, assim como a nossa foi. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me deixe saber. Conta pra mim aqui nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo.